E hoje nós vamos falar sobre o sermão mais importante, o sermão que Jesus pregou, o seu primeiro sermão, quando ele sobe ao monte. Abre a sua Bíblia comigo aí no livro de Mateus, capítulo 5, e vamos discorrer aqui alguns versículos, vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus, vamos falar um pouquinho dessa palavra Macários, que no original significa abençoado, feliz. Todos nós queremos ser abençoados, queremos ser felizes, todos nós queremos desfrutar dessa felicidade, dessa bênção que Jesus já tem para nós. Mas quantas pessoas elas não se sentem abençoadas? Quantas pessoas elas não se sentem felizes? Muitas vezes as nossas intenções são para que nossos familiares, nosso cônjuge, nossos filhos se sintam felizes, se sintam abençoados. Então, muitos homens, muitos pais de famílias vão lá, trabalham excessivamente para dar o melhor para os seus filhos, para dar o melhor para a sua esposa. Quantas mulheres fazem aquilo que fazem para dar o melhor para o seu esposo? A pergunta é: o que eu faço, eu estou fazendo e o outro está reconhecendo? Aquilo que, ao meu ver, é o melhor para aquela pessoa, é o melhor que aquela pessoa acha que está recebendo? Muitas vezes nós passamos uma vida inteira fazendo algo para a pessoa, achando que estamos fazendo uma coisa boa, mas na verdade aquela pessoa não acha que é uma coisa tão boa assim. Eu lembro de uma história de um casal que estava completando 50 anos de casado. E esse casal ali, a mulher, ela sempre cortava a primeira fatia do pão, né? Como que chama a primeira fatia do pão aí na sua região? Lá em casa se chamava chetz, né? A primeira fatia do pão. Cortava a primeira fatia do pão, que tinha aquela casquinha, e ela dava para o seu marido. Ela sempre dava aquela primeira fatia para o seu marido como uma forma de honrar. Por quê? Para ela, aquela era a melhor fatia. E passado 50 anos de casado, aquela mulher se sentiu no direito de falar: não, hoje eu vou preparar o nosso café, mas a primeira fatia vai ser minha. Eu vou dar para ele a segunda fatia. E ela vai, corta, separa a primeira fatia para ela e dá a segunda fatia para o seu esposo. E quando coloca ali aquela fatia para o seu esposo comer, o seu esposo, com os olhos cheios de lágrimas, fala assim: meu amor, muito obrigado por me dar a melhor fatia do pão. Muito obrigado por abrir mão, né, de comer a melhor fatia e dar para mim. E aquela mulher fica chocada e fala assim: como assim a melhor fatia? A melhor fatia é a primeira, e depois de 50 anos que eu estou te dando a melhor fatia, eu resolvi que eu posso comer hoje essa melhor fatia. A primeira fatia eu peguei para mim, é a que eu mais gosto, é a mais deliciosa, e eu abri mão esses 50 anos para dar para você, porque eu amo você e eu quero te dar o melhor. E o homem falou: não, eu não gosto, mas eu sabia que essa fatia era mais ruim e eu comia ela por amor a você, porque eu queria dar a segunda fatia para você. E quantas vezes nós passamos assim, achando que estamos fazendo uma coisa boa para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, mas a coisa que nós achamos que é o melhor que nós estamos dando para ele, não é o melhor para eles. Você já perguntou para o seu cônjuge se aquilo que você faz, ele gosta daquilo que você faz? É a preferência dele? Ou você vai esperar passar 50 anos? Ou vai esperar o seu casamento acabar para descobrir que aquilo que você fazia não era aquilo que a pessoa sentia? Quantos de nós fazemos algo para a pessoa se sentir amada, se sentir feliz, se sentir abençoada,
mas a pessoa não se sente amada, feliz e abençoada. Sabe qual é a pergunta que você tem que fazer para o seu cônjuge? Meu amor, o que eu faço de bom para você que eu devo continuar fazendo? O que você sente quando eu faço isso? Quando você faz essa pergunta, você vai descobrir respostas. Que coisas que são simples, que você faz às vezes sem perceber, que são tão importantes para o seu cônjuge, que você não deve parar de fazer, você deve prestar mais atenção e continuar fazendo. Outra pergunta que você pode fazer é, para o seu cônjuge, o que eu faço de errado? O que eu faço que causa um sentimento ruim em você, que eu devo parar de fazer imediatamente? O que eu estou fazendo para você que não expressa algo bom? Sabe, às vezes tem coisas que nós fazemos inconscientemente. Para nós é algo normal, é algo comum, é algo que nós fazemos dentro da nossa rotina, algo que para nossa vida era algo que não tinha sentido, não tinha problema algum, mas está ferindo o nosso cônjuge, está magoando o nosso cônjuge. Então nós precisamos ter essa comunicação aberta, nós precisamos comunicar, nós precisamos fluir nessa comunicação para que nós possamos desfrutar do melhor. E sabe qual é a pergunta-chave que você precisa fazer? Você precisa fazer uma pergunta para o seu cônjuge: meu amor, o que eu não estou fazendo para você, que eu preciso começar a fazer? E como você vai se sentir quando eu começar a fazer isso? Muitos casamentos acabam por falta de comunicação, porque o marido, na ânsia de trazer o melhor para a sua casa, de oferecer ali o melhor para os seus filhos, para a sua esposa, trabalha exaustivamente, mas ele não consegue mais ter tempo, atenção e muito menos se comunicar com o seu cônjuge. Ele pensa que se ele trouxer dinheiro para dentro de casa vai estar tudo bem, mas aquele trabalho, de forma demasiada, acaba por percorrer um caminho que não era o caminho que ele queria chegar. Vai para o divórcio, vai para a separação, e muitos casamentos são frustrados por falta da comunicação, por falta de conversar. Então anote essas perguntas, faça essas perguntas para o seu cônjuge, converse com ele, permita que o Espírito Santo dirija você. Não é para que ao responder cada uma dessas perguntas você justifique a sua resposta, mas é para você saber o que o seu cônjuge pensa. E pensando nisso, eu quero compartilhar esse sermão tão lindo que Jesus nos deu na montanha. Não vai dar tempo de nós percorrermos todo o sermão. Mateus capítulo 5 ao 7 fala esse sermão, mas alguns versículos aqui do capítulo 5 eu quero percorrer com você, para que você receba essa palavra, para que você se sinta abençoado e para que você possa ter felicidade. Se nós perguntássemos hoje, quem quer ser abençoado, quem quer ser feliz, acredito eu que não existe nenhuma pessoa que não está em busca da felicidade, em busca de ser abençoado. Mas no final dessa live, eu vou falar para você o segredo da bênção, aonde ela está. E você vai conseguir entender o que fazer ou qual é o seu posicionamento para você se sentir abençoado. E vendo as multidões, ele subiu a um monte. E quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo. Olha, duas coisas que eu percebi nesse texto e cabe para nós hoje olharmos, vermos, analisarmos. Como está a nossa vida? Jesus, ele vendo as multidões. Quando ele viu a multidão, ele viu que a multidão precisava. Ele pensou, eu preciso falar a essa multidão.
Mas Jesus, ele não tinha um microfone para falar, Jesus não tinha alto-falantes para falar, ele não tinha um caminhão de comício para subir em cima e passear pela cidade. Jesus não tinha ali um grande templo para ele ir lá e subir num púlpito e começar a pregar o seu sermão. Mas ele pensou, eu posso subir ao monte, aonde a minha voz vai ecoar e aonde as multidões vão ouvir. Você está aonde as pessoas conseguem te ouvir? Você está no lugar aonde a sua voz é ouvida? Aonde aquilo que Deus quer falar através de você está sendo dito? Sabia que o valor de algo não está naquilo, mas está no lugar aonde aquilo está? Por exemplo, uma garrafa de água, se você for num supermercado, se você for num atacadista, ela custa em torno de R$ 1. Aí você vai e compra essa garrafa, de repente na rua, num barzinho, de um vendedor ambulante, e ela já dobra ou triplica o preço. Se você vai comprar a mesma água, a mesma marca, a mesma quantidade de água na embalagem em um hotel, ela já está mais do que 4 ou 5 vezes o preço. Se você for para um aeroporto, então é imensurável o valor que você vai pagar pela mesma água. Não é a água que muda, não é a embalagem que muda, não é a marca que muda, mas é o lugar aonde essa água está. Aonde você está, as pessoas conseguem te ouvir? Sabe o que a palavra do Senhor nos diz? Que não há honra para um profeta, a não ser em sua casa. Na sua casa, um profeta não é reconhecido. Jesus não foi reconhecido na sua cidade. Ele não pôde ali operar, senão poucos milagres a quem ele impusera as mãos. Sabe o que eu entendo com isso? Que quando nós não nos movimentamos, nós se tornamos limitados. O que tem te limitado? É o lugar onde você está? Você precisa se movimentar. Ah, Eduardo, mas eu não tenho condições de sair daqui. Será que você não tem condições ou você está olhando para as condições e deixando de olhar para Jesus? Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos nos movimentar, nós podemos tomar uma decisão. A decisão da pessoa ficar no estado que ela está. Ah, mas é a minha condição. Não importa a sua condição, importa para onde você está olhando. O povo que estava no deserto junto com Moisés, se eles olhassem para a condição que eles estavam, eles permaneciam parados no deserto. Mas quando eles olhavam para a nuvem ou para a coluna de fogo e viam esta se movendo, eles se moviam. O que te impede de se movimentar não é aonde você está, não é a condição que você está, mas é para quem você está olhando. Aquele homem paralítico há 38 anos, num tanque de Betesda, João capítulo 5, ele está olhando firmemente ali para aquelas águas, porque de certo em certo tempo vinha um anjo, movimentava-se as águas, e o primeiro que descesse, mergulhasse ali, era curado de qualquer enfermidade que tinha. Mas aquele que olhou para Jesus, pôde pegar o seu leito e andar, mesmo que as condições falavam para ele não carregar o seu leito. Naquela época, as condições eram: hoje é sábado, hoje você não pode carregar a sua cama. A condição era: ei, não tem ninguém aqui para carregar você até lá. E antes de você chegar até lá, vem outro e entra no seu lugar. Jesus, ele não está olhando para as condições que você está, mas ele está falando: ei, eu estou aqui, se você olhar para mim, eu vou fazer você se movimentar. Mas se você ficar parado aí, quem vai fazer algo por você? Jesus não consegue fazer algo por você se você não quer se movimentar. Você precisa se movimentar. Os discípulos se movimentavam. Cada homem e mulher da Bíblia que tiveram uma história escrita nesse livro se movimentaram. Saíram da sua casa, da sua terra, da sua parentela, foram para um outro lugar
eles tiveram experiências com Deus, eles experimentaram mais de Deus. Deus, Ele está olhando para você e vendo, Ele está dizendo algo ao seu coração. Essas são as duas palavras que Jesus começa, vendo as multidões. Ele achou um lugar onde as multidões iriam ouvi-lo, abrindo a boca. Quando você abre a sua boca, sai palavras de bênção ou palavras de maldição? Quando você abre a sua boca, o que sai dela? Você sabia que o que sai da sua boca está lá dentro do seu coração? Se sai ódio, vingança, mágoa, decepção, frustração, são coisas que estão no seu coração. E quem sabe você não consegue ver toda a reclamação, toda a murmuração, tudo aquilo que está saindo está lá no seu coração. Mas um coração endurecido, ele não permite que Deus toque nele. Porque tantas pessoas já tocaram e magoaram, machucaram esse coração. Hoje Deus quer que você permita ser tocado. Pede para Deus. Deus, mostra como está o meu coração. Deus, o que tem no meu coração que eu não consigo ver? Senhor, eu sou esse homem de coração endurecido. Deus, eu sou essa mulher de coração endurecido e eu não quero ser tratado. Senhor, o meu orgulho me impede de te conhecer, de te ouvir, de te obedecer e de andar nos seus caminhos. Começa por aquilo que está saindo da sua boca, pelas palavras que você está dizendo, pelos momentos de ira que você tem, de raiva que você tem. Como está a sua vida? E Jesus, abrindo a sua boca, ele ensinava. Eu acho que isso aqui é o que Jesus mais quer, que ao abrir da nossa boca, nós venhamos ensinar. Enquanto eu estiver com a boca fechada, eu preciso estar com os meus ouvidos atentos. Como a palavra do Senhor diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Eu preciso ficar com a minha boca fechada para ouvir a palavra. Mas quando eu abrir a minha boca para falar, que seja para eu ensinar. E não tem como eu ensinar sem eu ter vivido, sem eu ter passado, sem eu ter experimentado. Não tem como eu falar para você qual é o gosto de um alimento se eu nunca experimentei esse alimento. Não tem como eu falar para você que gosto Deus tem se eu nunca experimentei de Deus. Não tem como eu ensinar você a ser amigo de Jesus se eu não for primeiro amigo de Jesus. Se eu primeiro não ouvir Jesus falar comigo, como que eu vou ensinar alguém a ouvir Jesus falar com ele? E Jesus começa o seu sermão assim: abençoado são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? O pobre, ele sabe que ele necessita. O pobre, ele sabe que ele não consegue fazer sozinho, que ele precisa de alguém. E Jesus está falando, abençoados são os pobres em espírito, aqueles que sabem que eles não são autossuficientes, que não são arrogantes ou vítimas de um sistema, mas eles precisam do Espírito Santo habitar dentro deles. Porque quando eu recebo o Espírito Santo, eu recebo o reino dos céus. Não é uma religião que você muda, não é uma confissão que você faz, mas é o Espírito Santo habitando dentro de você que faz toda a diferença. Não importa quantas pessoas tem na igreja que você vai, importa se o Espírito Santo dirige essa igreja. Não importa qual é a placa, qual é a denominação, o Espírito Santo está habitando dentro de você.
Você tem a necessidade de ouvir o Espírito Santo falar com você? Você consegue entender o que o Espírito Santo está gemendo ali para que você possa viver, não mais por você, não mais pela sua força, mas por Ele, através de Jesus. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Cada uma das suas lágrimas que muitas vezes você não deixa nem sair dos seus olhos, porque você tem vergonha de chorar. A dureza do coração faz com que as pessoas nem chorar mais, elas não choram. Quantas pessoas não choram nem mesmo num velório? Quantas pessoas deixaram de chorar? Mas Jesus está falando, ei, abençoados são os que choram. Aqueles que choram serão felizes. Sabe por quê? Porque eu tenho um consolador. Eu tenho alguém para consolar você. Não tem como Deus consolar alguém que não quer ser consolado. Alguém que esconde as suas lágrimas, alguém que esconde as suas fraquezas, alguém que tem vergonha dos seus fracassos, dos pecados, dos erros que cometeu. Jesus, ele viu cada um dos seus fracassos, Jesus viu cada um dos seus erros, cada um dos seus problemas, ele viu. E porque ele viu, ele já te perdoou. Mas você fica carregando essa culpa. E até quando você vai carregar essa culpa com você? Abençoado é aqueles que choram, que colocam para fora toda a amargura, toda a tristeza, todo o sofrimento. Chore, mas não chore para que as pessoas fiquem com dó de você. Não chore para as pessoas, esperando com que as pessoas venham te consolar. Chore para Deus. Entre no teu quarto, entra no secreto e chore para Deus. Chore por aquele que pode te consolar. Chore para aquele que irá te consolar. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Tem pessoas buscando consolo em outras pessoas, mas o consolo maior, ele vem do Senhor. As pessoas criam expectativas em outras pessoas e são frustradas. E aí continuam chorando para outras pessoas. Mas Jesus está nos ensinando, ei, chore para mim. Conta para mim aqui o que está machucando o seu coração. Conta para mim o que está te frustrando. Conta para mim qual é a tristeza que está aí dentro de você. Chore para mim, porque eu vou te consolar. Talvez outras pessoas não conseguem te consolar, mas Deus, ele quer usar o Espírito Santo para te consolar. Abençoado são os mansos, porque eles herdarão a terra. Todos nós queremos uma herança, todos nós queremos uma boa herança. Queremos herdar a terra, queremos herdar aquilo que Deus tem para nós. Queremos ter uma vida financeira estável, uma liberdade financeira. Queremos desfrutar do melhor. Todo mundo quer comer um bom alimento, quer morar numa boa casa, quer andar com um bom carro, quer vestir uma boa roupa. Mas olha o que Deus está falando. Através de Jesus ele fala, abençoados são os mansos. Você é manso? Ou você é agitado? Ansioso, quer que as coisas aconteçam rapidamente. Manso é aquele que tem paz no seu espírito, é aquele que não perde a paz por qualquer coisa, aquele que entende que a sua paz vale mais do que o ouro e não permite que ninguém roube a sua paz. Não é uma má notícia,
não é uma traição, não é uma mentira descoberta, não é uma fechada no trânsito, não é algo inesperado que aconteceu que vai roubar a sua paz. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós precisamos perguntar para Deus: Deus, o que me impede de confiar no Senhor de todo o meu coração? O que tem me impedido, Senhor? Por que muitas vezes eu entrego para o Senhor, mas acho que o Senhor está demorando e aí eu vou lá e pego de volta para mim? Porque eu acho que eu consigo resolver mais rápido do que o Senhor. Eu consigo fazer melhor do que o Senhor faz. Por que eu acho que o Senhor não está me ouvindo? Senhor, porque está faltando a mansidão para mim? Por que está faltando? Por que eu não consigo confiar e entregar para o Senhor? E aí, porque eu não consigo confiar e entregar para o Senhor, eu não consigo ter acesso à herança. Eu não consigo herdar a terra. Eu não consigo ser abençoado. Eu não consigo ser feliz. Tudo que eu faço em busca da felicidade sempre me frustra, sempre vem essa tristeza, vem essa insônia. Alguns têm insônia, outros têm sono demais. Dormem demais porque a vida não é tão boa. Então preferem ficar numa cama, deitados, dormindo. Preferem se esconder atrás de uma rede social, atrás de um celular, de um computador, ou ficar o domingo inteiro sentado num sofá assistindo televisão, porque não tem nada mais relevante, nada mais importante para fazer, porque não tem acesso à herança. O acesso à herança são para os mansos. Pergunte para Deus: Deus, o que tem me impedido de ser manso? O que tem me impedido de confiar e entregar ao Senhor? Desculpa. O que tem me impedido, Senhor, de entregar a minha vida ao Senhor? Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Sabe o que isso quer dizer? Fome e sede de justiça. Aquelas pessoas que não fazem justiça com as suas próprias mãos, que entende que Deus não opera na ira do homem, Deus não se vinga das pessoas por causa que você quer a vingança. Aquelas pessoas que entendem que a verdadeira justiça vem de Deus e se sentem justificadas por Deus. Eu não sei se você conhece pessoas assim. Aquela pessoa que quando você fala algo, ela sempre tem uma resposta. E a resposta dela sempre começa de uma forma negativa. Não, mas... Ela tem uma justificativa prontinha, na ponta da língua. Ela nunca está errada. Ela já sabe. Ah, Eduardo, me explica tal versículo? Me explica tal texto? Não vou explicar. Você já tem uma resposta. Você já tem a sua interpretação, você já tem o seu entendimento. E eu não preciso explicar para você, porque você não aceita a explicação. Você tem uma justificativa para tudo. Quando a pessoa tem a justificativa para tudo, ela não aceita a justiça de Cristo. Aí ela não consegue ser feliz, ela não consegue ser plena, ela não consegue ser completa, porque Deus não consegue abençoá-la. Ela limitou Deus, ela se limitou de não receber a bênção de Deus. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, mas não de uma justiça própria, não de uma justiça com sua força, com o seu braço, mas de uma justiça que vem de Deus. Abençoados são
aqueles que têm fome e sede pela justiça de Cristo. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As pessoas querem viver no reino, as pessoas querem as bênçãos do reino, mas elas não querem a justiça de Deus, elas querem a sua justiça própria. Elas querem sentar no trono de Deus e julgar e dizer isso é certo, isso é errado. Ei, tem um outro certo que Deus conhece, que você não conhece, e Ele quer te mostrar. Ele quer que você acesse. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Você tem tido misericórdia? Você é misericordioso? Ou você é faca na caveira? Você é vingativo? A pessoa que ela é vingativa, ela não consegue perdoar e tampouco consegue ser perdoada por alguma falha, algum erro que ela cometeu. Para nós obtermos misericórdia, nós precisamos ser misericordiosos. Da mesma forma que nós perdoamos, nós seremos perdoados. Da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. E ainda Jesus acrescenta: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Da mesma medida que vos medirem, vos medirão também. Se você for misericordioso, você vai alcançar, você vai receber a misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quero encerrar aqui perguntando para você: qual é a mistura que está no seu coração? Vivemos em um tempo que a gasolina não é mais pura, ela tem uma mistura. Em alguns lugares é só a mistura permitida por lei, existe só o etanol. Em outros lugares há outras misturas. Há uma mistura na água para tornar o pH dela mais alto, e aí fazem uma propaganda que o pH daquela água é o maior. Mas aí misturam o sódio para que obtenham um pH melhor. Qual é a mistura que tem no seu coração? Abençoados são os que têm um coração puro, os puros de coração. O que foi que entrou no seu coração que contaminou? Se você pegar um perfume puro e permitir que algo impuro entre nesse perfume, aquilo ali já contaminou todo o perfume. Se você está cozinhando e algo que é impuro cai no alimento que você está fazendo, você perde todo o alimento. Você precisa jogar fora. Ninguém come algo impuro. Ninguém vai lá na prateleira do supermercado e compra algo que lê lá nos ingredientes, né? Você compra uma água pura, cristalina, tá coisa mais linda. Mas lá nos ingredientes está dizendo: ei, 99% dessa água veio da fonte do Jardim do Éden, mas 1% veio do Hades, está contaminada. Ninguém quer escolher algo contaminado, mas mentiras foram entrando no seu coração, experiências do seu passado foram sendo criadas e foram penetrando no seu coração. E hoje você não consegue ter um coração puro. Sempre você tem um pé atrás. Será que essa pessoa não vai me enganar? Será que essa pessoa não está mentindo? Será que essa pessoa está falando a verdade? Será? E essa dúvida impede de você receber todas as bênçãos que Deus tem para você. Deus e o diabo usam pessoas. A sua pureza do seu coração vai mostrar se você vai receber a bênção ou não. Se você não está recebendo a bênção,
Olhe para o seu coração, não olhe para as outras pessoas, não culpe as outras pessoas e fale: ei, a culpa é sua e é por isso que eu não estou recebendo a bênção. A culpa nunca é do outro, a culpa é daquilo que você deixou entrar dentro do seu coração. Qual é a mentira que está no seu coração? O que tem entrado aí no seu coração, que tem impedido de você ser abençoado, de você receber as bênçãos do Senhor. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eduardo, eu não consigo ver a Deus. O que está te impedindo de ver a Deus? O que está fazendo separação entre você e Deus? Pergunte: Deus, tem algo que eu fiz? Tem algo que eu coloquei no meu coração? Tem alguma coisa que está me impedindo de te ouvir? Isaías 59, 2 diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Se você não consegue ver a Deus, pergunte: Deus, me mostre qual é a impureza que eu permiti entrar no meu coração. Qual é a mentira que eu permiti entrar no meu coração? Porque eu quero te ver. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos, para que eu veja como o Senhor vê. Espírito Santo, mostra o que está no meu coração. E aí o Senhor vai te ensinar a limpar todo o seu coração. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O final dessa live é para que você seja chamado filho de Deus, filha de Deus, para que você saiba qual é a sua identidade, para que Deus te criou. Um pacificador é aquele que traz paz aos ambientes. Não é aquele que traz mais ódio, mais raiva, mais discussão, mais discórdia, mas é aquele que traz paz. Quando você vai em algum lugar, os ambientes que você frequenta, os lugares que você está levando paz ou ódio? Você está levando unidade ou separação? Como que ficam os ambientes depois que você entra neles? Você influencia os ambientes ou você é influenciado pelos ambientes? Efésios 1 e 3 diz que nós já fomos abençoados em Cristo Jesus com todas as bênçãos. As pessoas não conseguem ter acesso a todas as bênçãos, porque elas não conseguem estar em Cristo. Efésios 2,6 diz que nós fomos ressuscitados com Cristo para viver nas regiões celestiais. Quem vive nas regiões celestiais, quem sabe que não é aqui dessa terra o seu lugar, mas sai só de passagem, sabe qual é a sua verdadeira identidade em Cristo. Quando ele vem para a terra, quando ele habita nesses lugares, ele traz a cultura do céu, e ele traz a paz do céu, e ele traz a mensagem do céu, e ele traz as boas novas para que as pessoas venham desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para elas. Faz sentido para você? Quer ser abençoado? Quer ser feliz? Olhe, medite nessa palavra. Peça para Deus te mostrar como está o seu coração. Reflita se os lugares que você vai, você traz paz ou discórdia. Se você busca a sua justiça, você sempre está se justificando, ou você busca a justiça de Deus. Pergunte para Deus o que está impedindo você de ver a Ele, de obedecê-lo, de receber todas as bênçãos que Ele tem para você. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.